Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson Botelho, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Teoria Geral do Processo, de Direito Penal Avançado. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, de interesse social, de interesse jurídico, evidentemente que mais ligado à comunidade jurídica, que são as tendências políticos criminais do Brasil. Evidentemente que antes de uma abordagem desse tema central, é importante que façamos uma abordagem histórico-evolutiva do constitucionalismo do Brasil. Como todos sabemos, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1824 e naquela época não tínhamos uma legislação própria. Então, Dom Pedro I, através de um decreto do dia 20 de outubro de 1822, fez com que o Brasil adotasse as ordenações filipinas até que tivéssemos um ordenamento jurídico próprio, que se deu justamente com a Constituição de 1824, que era para ser uma Constituição, a princípio, promulgada, mas, inesperadamente, Dom Pedro I dissolve o Conselho de Notável, que foi instituído para promulgar uma Constituição, e, desta feita, outorga, de cima para baixo, essa Constituição Imperial de 1824. Não obstante ser uma Constituição outorgada, ela previa no seu artigo 179 algumas cláusulas ligadas às garantias e direitos individuais. Então isso foi importante porque, muito embora naquela época tivesse uma Constituição que foi outorgada, ela ainda tinha um lastro de garantias dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, sobretudo no artigo 179. Foi a chamada tendência central liberatória, porque o poder se concentrava nas mãos de pouco, mas também liberatória, porque tinha também raízes de proteger alguns direitos e garantias individuais. Avançando, nós tivemos a primeira Constituição republicana, desta feita, a Constituição de 1891, o Brasil já havia proclamado a República nessa época, então ela foi uma forma de aprimorar a evolução dos direitos brasileiros, sobretudo naquela primeira experiência que o Brasil teve com a Constituição Imperial de 1824. Em 1937, uma experiência nefasta, uma experiência negativa, que foi uma fase altamente autoritária, onde prevaleceu aquilo que nós chamávamos de estado de exceção. O Brasil precisava de uma Constituição, então foi lá na Polônia e trouxe a Constituição polonesa e praticamente adotou aqui no Brasil, por isso que essa Constituição ela é chamada de polaca, uma vez que a origem dela foi da Polônia. Mas antes, 2 anos antes dessa Constituição, de 37, nós tivemos uma Constituição importante, na verdade são 3 anos antes dessa Constituição, que foi a Constituição de 1934. Foi uma Constituição importante para a sociedade brasileira, porque ela previu alguns direitos sociais, sobretudo os direitos das mulheres, a inserção da mulher na cidadania política, onde ela previu pela primeira vez na Constituição brasileira, numa Constituição brasileira, o voto feminino, o voto aos 18 anos. Eu estou dizendo Constituição porque o primeiro Código Eleitoral de 1932, portanto, 2 anos antes, já previa o voto feminino somente aos 21 anos de idade. Então foi uma fase autoritária. A evolução continua no Brasil. Nós tivemos em 1946 a Constituição dos Direitos Sociais, onde integrou um texto principalmente voltado para a proteção do trabalhador, os direitos sociais do trabalhador. Então foi uma evolução importante no nosso sistema constitucional, preparando a sociedade brasileira para 88, onde tivemos a promulgação da Constituição Cidadã, a Constituição Brasileira de 1988, a chamada democracia pura. Por que democracia pura? Porque exatamente em junho de 2013 nós tivemos os movimentos de rua, onde a sociedade brasileira acordou para a necessidade de se valer, de se proteger alguns interesses, criando aquilo que nós chamamos
de democracia difusa concretista, porque cada segmento social, cada grupo social tinha a sua bandeira a defender, perante as autoridades constituídas do Brasil. Agora, voltando ao nosso tema central, depois de uma abordagem praticamente simbólica nos direito constitucional do Brasil, evidentemente, sem querer estancar o tema, mas apenas uma abordagem perfunctória acerca desse tema tão importante, que é a evolução do constitucionalismo no Brasil. Então agora nós vamos falar um pouco sobre as tendências políticos criminais aqui do Brasil. Uma primeira tendência que eu gostaria de estar abordando com os senhores é a tendência punitivista. É aquela que utiliza-se do direito penal para proteger todos os outros direitos. Então o direito penal seria um instrumento de salvaguarda, um instrumento primeiro de proteção da sociedade. Então é uma tendência punitivista importante, mas que com o passar do tempo os senhores vão perceber que essa tendência ela não tem razão de ser por motivos que nós iremos colocar a posteriori. Uma outra tendência totalmente adversa da teoria punitivista é a chamada teoria abolicionista, onde um holandês chamado Luc Husman, ele esteve aqui no Brasil, fez um estudo importante, tem um livro importante chamado Penas Perdidas, onde ele entende que se o cidadão, ele várias vezes é recolhido ao cárcere, e o cárcere não tem o condão, não tem a força de recuperar, de reinserir esse cidadão no meio social, e tanto isso é verdade que ele voltou para o cárcere. Então o sistema penal não tem razão de ser. Ele não atende à finalidade pelo qual ele foi instituído. Quando o cidadão é um alvo recorrente, várias vezes ele ingressa no sistema prisional, o sistema prisional é falido. O sistema prisional não atende à sua finalidade teleológica. Então nós temos que abolir o direito penal, abolir o cárcere e reinventar um instrumento que fosse capaz de proteger eficazmente a sociedade. Avançando no sistema penal do Brasil, nessa tendência penal brasileira, eis que deparamos agora com uma fase do direito penal mínimo, que é chamado de direito penal garantista, né, que vem lá da Itália, através de um grande criminalista, um dos maiores do mundo, que é o nosso Ferraioli, Luigi Ferraioli, que introduziu ideias importantes do direito penal mínimo, né? O direito penal não é a primeira razão de ser, o direito penal não deve intervir inicialmente numa situação social. O direito penal, ele é o último instrumento a proteger aquele interesse lesado. Nas sábias palavras do professor Nelson Gria, que nasceu lá em Além, Paraíba, o direito penal é um soldado de reserva. Quando os demais ramos do direito se mostrarem ineficazes para proteger aquele direito, aquele bem que sofreu uma lesão ou uma ameaça de lesão efetiva e constante e potencial, aí sim, eis que entra em cena o direito penal. Mas nós tivemos também uma nova tendência punitivista aqui no direito penal, uma tendência político-criminal, que é o direito penal do equilíbrio. É uma escola criada pelo professor Rogério Greco, um dos maiores juristas do Brasil na atualidade. Ele introduziu até um livro, né, sobre direito penal do equilíbrio, onde ele coloca que o direito penal deva ser aquele direito que realmente protege a sociedade, sem, entretanto, intervir de forma exuberante no direito ou exorbitante no direito, mas também é um direito que não seja meramente simbólico. É um direito que realmente protege o bem mais importante da sociedade. No outro viés, nós temos o direito penal das duas velocidades, que foi uma teoria criada pelo espanhol Jesus Maria Sánchez. Ele criou esse direito no espanhol, no direito penal espanhol, e praticamente hoje é uma expansão dessa filosofia
dessa teoria dele no mundo inteiro, que é o direito penal das duas velocidades. Isso para diferenciar do direito penal das três velocidades do Jacobs, que ele praticamente é tradicional nessa concepção de três velocidades. O Jesus Maria, ele criou o direito penal das duas velocidades, criando-se uma velocidade para tratamento daquelas causas onde há uma flexibilização das garantias do contraditório e da ampla defesa. A exemplo disso no Brasil é a Lei 9.099, onde o cidadão pratica um delito de menor potencial ofensivo, definido como tal, aquela conduta criminosa onde a pena em abstrato não seja superior a 2 anos, então, através de uma medida alternativa, social alternativa, ele pode transacionar com o Estado e evitar que ele possa frequentar o cárcere. Né? Isso também seria praticamente uma situação caótica para o Brasil, porque se você fosse recolher ao cárcere todo cidadão que tenha praticado um crime de menor potencial ofensivo como tal, aquele definido no artigo 98, inciso 2º da Constituição, e depois detalhado na Lei 9.099, sobretudo por volta do artigo 60, que trata especificamente das causas penais, evidentemente o sistema que atualmente se encontra abarrotado estaria muito mais numa situação caótica. Então nós temos essa primeira velocidade, que há uma flexibilização das garantias do contraditório e da ampla defesa, de um lado, e de um outro nível, nós temos aquelas lesões mais importantes para a sociedade, que a sociedade quer proteger. Imagina um cidadão que tenha praticado um crime de roubo. Nesse caso, há uma garantia do núcleo duro. O cidadão, ele pratica um delito de roubo, por exemplo, um crime de estupro, e aí o Estado, na sua persecução criminal, vai garantir a ele todo o devido processo legal, evidentemente com igualdade, com paridade de armas, com contraditório, com ampla defesa, com duplo grau de jurisdição, com a matéria recursal, enfim, aquilo que nós chamamos de due process of law, que é o devido processo legal, que aliás o Brasil hoje trouxe essa cláusula do devido processo legal inserida no artigo 5º, como sendo também um direito fundamental. Então, o cidadão praticou uma lesão gravíssima para um bem jurídico, então o Estado garante a ele o direito de defesa. O direito de defesa. E ao final, se ele for julgado culpável, aí sim o juiz vai prolatar uma sentença penal condenatória, aí sim ele será recolhido ao cárcere. Mas voltando ainda nas tendências políticos criminais, nós temos o direito penal do amigo. Hoje é uma tendência moderna, evidentemente que de escassa construção doutrinária, mas é um direito que, quando em vez, a gente percebe na doutrina brasileira. Direito penal do amigo. Professor Jefferson, eu nunca ouvi essa expressão. Esse direito penal ele é amigo de quem, professor Jefferson? É do delinquente? Se o direito penal for amigo do delinquente, logo ele é inimigo da sociedade. Caso contrário, se o direito penal for amigo da sociedade, ele seria inimigo do delinquente? É uma tendência que se coloca hoje, e isso pode inclusive cair em concurso, né? Por isso nós estamos abordando essa nova tendência político-criminal hoje do chamado direito penal do amigo. Também temos o direito penal de emergência. Hoje nós sabemos que o direito brasileiro tem uma tendência de se utilizar do direito penal para tratar de assuntos de grande vulnerabilidade, de assuntos delicados. O Brasil, quando se vê hoje ameaçado de uma situação ou pressionado pela sociedade, a tendência hoje é punir o cidadão através do direito penal, o que a gente sabe que muitas das vezes se torna um direito penal simbólico, um direito penal diabólico, um direito penal esquizofrênico. Então hoje é importante, sim, que se fale em direito penal quântico, que se valorize a conduta do cidadão para verificar se realmente aquela conduta foi
apta a praticar uma lesão ou uma ameaça de lesão efetiva ou potencial a um direito juridicamente protegido, aí sim, é o direito penal axiológico, a conduta, ela deve ser necessária para que o cidadão, a conduta humana, o cidadão possa responder no âmbito penal pela sua conduta. Então é um assunto interessante que nós temos que abordar hoje, e por aqui, evidentemente que eu não tive nenhuma pretensão de estancar esse tema tão importante, e tanto isso é importante que nós tivemos um espanhol chamado Luís Jiménez de Azúa, perguntou para ele, certa época, qual é a tendência do direito penal brasileiro. Ele disse, sinceramente eu não sei, porque num dado momento histórico, o direito penal é direito penal do inimigo, é direito penal que tem uma tendência punitivista. Imagina a lei que introduziu o regime diferenciado, disciplinar diferenciado no Brasil. É um direito penal do inimigo. Imagina hoje a lei 9.099, é uma intervenção mínima do direito penal. Então, o direito penal hoje brasileiro não tem uma tendência clara, uma tendência definida para que realmente possamos definir como tendência do direito penal atual. Evidentemente que eu não tive com essas rápidas palavras aquela finalidade de estancar um tema tão importante no Brasil, mas apenas para trazer aqui à colação um tema importante. Hoje nós sabemos que a segurança pública é um direito importante da sociedade, é um direito fundamental, que infelizmente hoje o Brasil passa por uma situação de grave crise social. Nós temos hoje a falta de compromisso ético, principalmente da política. A corrupção hoje está muito emergente, tem grandes operações em curso, principalmente por uma instituição de grande credibilidade, que é o Ministério Público e também a Polícia Federal no Brasil. Nós esperamos que realmente o Brasil possa recuperar a sua credibilidade interna e externa, que possa realmente garantir o direito do cidadão de ir e vir sem ser molestado. Evidentemente que é um direito que está longe de ser garantido, porque hoje é inadmissível abrir o jornal e perceber que 154 pessoas são assassinadas diariamente no Brasil, que 10 a 15 mulheres são assassinadas hoje no Brasil, que 11 adolescentes são mortos hoje no Brasil diariamente. Nós temos hoje um índice muito alarmante. Nós temos que 56 pessoas são assassinadas anualmente no Brasil. Infelizmente, a taxa de elucidação é uma das menores do mundo. Então, o Brasil que vive hoje numa violência dessa natureza precisa evoluir muito, precisa caminhar a passos largos, precisa sim de verdadeiros estadistas para que realmente ele possa crescer jurídico e socialmente falando. Então eu fico por aqui, agradeço aí a participação de todos, a tolerância, o carinho de todos, e prometemos voltar numa nova oportunidade com um tema que seja importante para vocês que estão estudando. Muito obrigado e até a próxima.